Olá pessoal, hoje aí vai ser a nossa primeira aula sobre derivada, né? Vocês vão ver aí que a derivada é um principal instrumento aí para a gente estudar taxas de variação como velocidade, aceleração, taxa de crescimento de uma população, velocidade de contágio de um vírus, né? Tem diversas aplicações, né? Derivadas são os instrumentos aí principais das equações diferenciais, né? Que modelam milhares de fenômenos da natureza aí que a gente estuda, né? Então, tem diversas aplicações, a gente vai ficar aqui focar no básico, né, do que é uma derivada primeiro, né? Vocês vão ver que vocês já viram o que é uma derivada lá no problema da reta tangente, vou colocar aí vai ficar na descrição do vídeo, né? Quem tiver com dúvida, né, vai nesse vídeo do problema da reta tangente, que você vai ver que é, é interessante de dar uma entendida nesse problema agora, de verdade, né, do problema da reta tangente. Então, deixa eu mudar aqui o slide. Tá aqui, ó. Vamos voltar para aquele problema da tangente. Eu vou falar aqui bem rápido. Quem não entender direito, vai no vídeo lá do problema da reta tangente, né? Lá, nos primeiros vídeos sobre limite, né, que a gente viu. É o problema de tentar aproximar uma reta tangente através de uma reta secante, né? Aí considera que C, né, uma curva C, né, dada por essa equação aqui, ó, y igual a f de x. E o problema é o seguinte, a gente quer encontrar a reta tangente a essa curva C em um determinado ponto, tá certo? Ponto A, F de A, né? O ponto P maiúsculo. E aí a gente viu lá no problema da reta tangente que a gente considerava um ponto próximo Q, né? Onde o x é diferente de A, né? Esse x aqui é diferente desse A aqui do ponto P, onde a gente quer calcular efetivamente a reta tangente, né? E aí a gente calculava essa inclinação aqui, né? A inclinação da reta secante, né? Dessa reta secante, tá vendo? Isso aqui é a inclinação de uma reta secante. Aí a gente quer encontrar a inclinação da reta tangente, né? Mas aqui a gente escreveu da secante, que é o que a gente consegue escrever, né? Com coisa que a gente já sabe fazer, pegando um ponto perto, né? Aí a gente viu lá a ideia, né? Que a gente ia a gente pode fazer esse ponto Q, né? Esse ponto Q aqui, aproximar-se de P ao longo da curva C, né? De, se você obrigar o x, né, se aproximar de A, ou seja, o x tender a A, né? Se a gente fizer o x tender a A, você vai ver que essa reta secante vai começar a ficar bem perto da reta tangente, né? É aquele problema da reta tangente, né? Aqui está um gráfico para a gente entender, né? Quem ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada lá, né? Aqui está a variação vertical, variação horizontal. A variação vertical sobre a variação horizontal vai dar para a gente essa expressão aqui, né? Que é a inclinação, né, da reta secante. Essa reta azul aqui, né? Esse segmento de reta azul. E aqui tá vários segmentos, várias retas secantes, tá vendo? A primeira, a segunda, a terceira, tá vendo? A ideia, né, é aproximar essas retas azuis dessa reta rosa. A gente consegue desenhar a reta rosa aqui, né, porque está o gráfico aqui, né? Mas o objetivo a gente está vendo o Q está tendendo para o ponto P. Conforme o Q tende para o ponto P, você vai estar com uma boa aproximação para a tangente, né? E a gente já viu o limite, né? Então, se você quer estudar o comportamento de uma função, né, no caso aqui, essa função aqui, f de x menos f de a sobre x menos a, se a gente quiser entender o comportamento dessa função quando x se aproxima tão quanto eu queira de a, a gente vai estar falando do limite. Então a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Aparece esse símbolo aqui, né? Limite, né? Eu quero estudar o comportamento dessa função aqui, né? Quando x tende para a. Aí eu escrevo nessa notação aqui de limite, né? Tá vendo? X tendendo para A, você vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Dá para ver aí, né? F de x, o x vai ser A, f de A menos f de A, 0, e A menos A, 0 embaixo, né? Então, você vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Para calcular esse limite aí, quando x tende a A. E aí, esse aí vai ser para a gente exatamente o coeficiente angular da reta tangente, tá? Tá aí a definição, né? A reta tangente à curva y igual a x em um ponto P, A, F de A, é a reta passando por P com essa inclinação aqui. Essa inclinação que a gente normalmente chama de M, né? Desde que esse limite exista, né? Claro. Tá vendo? A gente vai ver que isso aqui mais para frente é a derivada, né?
Aí você pode escrever essa expressão aqui, né? Essa expressão aí, ela pode ser escrita de outra forma, né? Que é a forma mais tradicional que a gente vai usar, né? Observe aí que x tende para A, né? E o h tem que tender para zero, né? Que eu vou escrever assim, né? Tá vendo? X menos A vai ser o nosso... É como se fosse uma mudança de variável, né? Eu vou chamar x menos A, né? Essa expressão aqui, é x menos A, o denominador, né? Vou chamar isso aqui de h, né? Então, é uma mudança de variável, né? Então, h é igual a x menos A. Quando o x tende para o A, o que está acontecendo? O x está ficando muito próximo de A e isso aqui menos o A está se aproximando de zero. Então, o h está tendendo para o A. Aí apareceu aqui o h tendendo para o A, tá vendo? Aí, no lugar do x, né? Você isola o x aqui, né? X igual h mais A, né? Que é o que apareceu aqui, A mais H, tá vendo? No lugar do... É só acompanhar com a expressão anterior, tá vendo? No lugar do x, né? Apareceu H mais A, ou A mais H, menos f de A sobre H. Agora o H tendendo para zero, né? É o mesmo M, é o mesmo coeficiente angular, só que escrito de uma forma diferente, fazendo a nossa conhecida aí mudança de variável no limite, né? Então, essa expressão aqui é a mais usual para a gente, tá? Que a gente vai usar mais aqui a partir agora de derivada, né? Então, vamos ver aqui agora, né, a definição de derivada, que é exatamente aquilo ali, né? A derivada de uma função f em um número a, denotada por f' de a, é, tá vendo? F, um apóstrofe, né? F' a. A gente fala assim, né? F' de a, tá certo? A gente lê dessa forma, F' de a, isso aqui, ó, F' de a. Ou derivada no ponto A, né? E aqui no caso, a gente viu a derivada associada com esse problema da tangente, né? Na geometria, a gente associa a derivada ao coeficiente angular da reta tangente, né? Na matemática em geral, a gente associa a derivada a uma taxa de variação instantânea, né? Na física, por exemplo, a gente associa a derivada à velocidade instantânea, né? A gente depois, no próximo encontro aí ao vivo da gente, né? A gente pode ver também essa mesma expressão aí, essa mesma definição aqui surgindo do problema da velocidade média para chegar no problema da velocidade instantânea, que a gente já viu também, né? A gente pode ver também de novo. Tá vendo? A gente vai escrever agora no lugar do m, né, que estava lá na expressão da reta tangente, né? Agora fica f' de a, né? Porque é mais genérico, não serve só para encontrar coeficiente angular de reta tangente. Derivada serve para milhares de coisas, né? Tá vendo? É exatamente aquela definição lá. Limite quando h tende a zero dessa função aqui. F de a mais h menos f de a sobre h. Tá? Então você vai ter que montar essa função aqui e depois calcular o limite para obter a derivada, né? Se o limite existir, né? Ou seja, a derivada nada mais é do que calcular um limite, né? Então vai ter que calcular o limite de uma indeterminação do tipo zero sobre zero, né? Aqui a mesma coisa, né? Para sair dessa expressão aqui e voltar para aquela nossa expressão lá, mais fácil de visualizar do problema da secante para tangente, né? Tá aqui embaixo, né? É o processo inverso de fazer a mudança variável, né? Aqui está um exemplo prático aí para gente, né? Encontrar a derivada dessa função aqui do segundo grau, x ao quadrado menos 8x mais 9, em um número a. Aí é um número a qualquer, certo? Só para ficar generalizado, né? Aí tá aqui, da definição 4, né, dessa definição aqui anterior, essa daqui, ó, que a gente vai usar, tá? Pra calcular a derivada. Se usar isso aqui de baixo, vai chegar na mesma coisa, mas a gente usa mais essa daqui de cima, com h tendendo para zero, em vez de x tender para a, né? Aí escreveu aqui a definição, né? Aí você vai ter que fazer vai ter que avaliar essa função aqui no ponto a mais h, tá vendo? No lugar do x entra o a mais h ao quadrado, menos 8 vezes a mais h, mais 9. A primeira parcela aqui é isso aqui, ó. É isso aqui tudo, certo? Aí a segunda parcela agora, menos f de a. No lugar do x, né, entrou a, tá vendo? A ao quadrado, menos 8a, mais 9. Então, isso aqui é o f de a, né? E sobre h. Limite quando h tende a zero. Agora tem que resolver isso aí, né? Vocês já fizeram vários exercícios desse tipo aí, né? De simplificação, né? Expandir aí o polinômio, né? Então, tá vendo? A mais h ao quadrado. Expande esse polinômio. Aí resultou nisso aqui. A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá aqui, né? Esse cara aqui ao quadrado. Menos 8 vezes a,
menos 8H. Menos 8A menos 8H. Mais 9. E aqui repete, né? Aí, você percebe aí que dá para cancelar algumas coisas aí, né? Menos A ao quadrado com A ao quadrado, né? Menos 8A com 8A, né? Aí no final chega nisso aqui, 2AH mais H ao quadrado menos 8H. Esse 9 aqui cancelou também, né? Esse 9 aqui cancelou com esse menos 9. Então ficou com essa expressão aqui. 2AH mais H ao quadrado menos 8H sobre H. Aí dá para a gente simplificar ainda com esse H aqui, né? Se você colocar o H em evidência no numerador, você vai conseguir cancelar ele, né? Com esse aqui de baixo. Então ficou 2A mais H menos 8. Pronto, agora você está com um polinômio. E é uma função, esse 2A mais H é um polinômio para H, né? Um polinômio de primeiro grau. E a gente sabe que quando é polinômio de primeiro grau, a função é contínua, então você pode substituir o valor aqui para o qual o H está tendendo aqui, né? O limite está tendendo diretamente aqui no lugar do H, no caso do H, né? Então vai dar 2A mais 0 menos 8. 2A menos 8, certo? Então tá aí a derivada dessa função aqui de cima. Aí uma coisa já para vocês repararem, ó. 2A menos 8, né? Observa agora essa expressão aqui, né? 2x menos 8. É como se eu pegasse esse 2, viesse aqui para frente do x, eliminasse esse x. E esse 9 ia para 0, vai para 0 também. Tá vendo? 2x menos 8, ou 2a menos 8, né? Só para vocês já se acostumarem com isso, porque vai ser uma regrinha aí de derivada, que a gente vai usar direto. Não vai precisar fazer essa conta aqui toda, tá vendo? Para alguns casos aí a gente tem uma regrinha, né, que a gente usa para obter a derivada mais fácil, né? No caso aqui, ó, tá vendo? Esse 2 veio para frente do x, subtraiu 1 do 2, 2 elevado a 1. Aqui tinha 1, o 1 veio aqui para frente multiplicando 8, ficou menos 8, 1 menos 1, 0, x elevado a 0, 0, e a derivada do 9 é 0. A gente vai ver depois, quando falar de propriedade de derivada, né? Mas só para você já chamar a atenção de vocês com relação a isso, né? Então, esse é o jeito de achar a derivada, né? Calcular o limite, né? Aí vamos ver aí associado agora com o problema da reta tangente, né? Olha lá, a gente definiu a reta tangente à curva y igual a f de x, né? No ponto A, f de A, no ponto P maiúsculo, como a reta que passa por P e tem inclinação m, né? Tá aqui a definição, né? Tá aí a definição. E se a gente usar aquela expressão lá da forma ponto inclinação da equação de uma reta, né? Que é exatamente isso aqui, né? A gente usar essa expressão aqui, né? Olha onde vai aparecer a derivada, né? A derivada vai aparecer justamente onde a gente usa o m lá, né? Na expressão lá que vocês veem no ensino médio, né? Lá é o m ou alguma outra letra qualquer que representa o coeficiente angular. Agora o coeficiente angular para a gente, né? Vai ser o f' de A, ou seja, a derivada da função avaliada no ponto A, né? Então, se você quiser calcular, obter uma equação de uma reta tangente a uma determinada curva que passa por um ponto, né? No caso aqui A, f de A, então basta você derivar a curva, avaliar essa derivada no ponto dado e escrever essa fórmula aqui. Isso aqui é dado, o f de A é dado, o A é dado, e esse cara aqui você vai obter, né? Então, aquele problema lá de ter que achar né? É aquele problema da reta secante, né? Aproximar a reta tangente a partir de reta secante, só que no limite, né? Então, a gente vai agora refazer esse exemplo anterior, esse aqui, ó, esse exemplo aí que a gente fez aí. Agora a gente vai buscar a equação da reta tangente a esse exemplo, né? Essa equação de segundo grau, nesse ponto aqui dado, 3 menos 6. Né? 3 menos 6, por que é menos 6 aqui? Né? O x é menos 6 porque 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 9 dá menos 6, tá? Esse menos 6 aí tem que vir, tem que dar o valor quando você substitui o coordenada x do ponto na expressão, né? Então eu quero achar a equação da reta tangente a essa curva do segundo grau aqui, né? Essa parábola no ponto 3 menos 6. A gente já sabe que a derivada no ponto A, dado, né? No caso aqui, no ponto A qualquer, é 2A menos 8, do exercício anterior, né? Aqui, 2A menos 8, tá vendo? A gente sabe que é 2A menos 8. Só que o A agora pra gente é 3, né? Então, a gente tem aí que f' de 3 vai ser 2 vezes 3 menos 8.
né? 6 menos 8, menos 2. Então, nessa expressão aqui, ó, f' de A, agora é f' de 3, é menos 2, tá certo? Então, agora é só aplicar essa fórmula aqui para a gente obter a reta tangente, né? Então, a reta tangente vai ser y, né, é uma fórmula ponto inclinação da reta, y menos o ponto dado, no caso o coordenada y do ponto dado é menos 6, então menos 6 é igual ao coeficiente angular, que é menos 2, que é o f' de 3, né? Que multiplica x menos a coordenada do ponto x dado, né? 3. Né? Fazendo essa conta aí, você vai obter que y é igual a menos 2x. Né? Você vai fazer a conta. Aqui, ó, menos 6, vai dar 6. Né? Passo 6 para o outro lado. Vai dar mais 6. Né? Passo 6 para o outro lado, vai ficar menos 6. Que vai cancelar com esse menos 2, né? Vezes menos 3. Né? Vai multiplicar esse por esse. E depois multiplicar esse por esse. Tá certo? Aqui, ó, menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo. Esse 6 aqui vai para o outro lado, vai ficar negativo, vai cancelar, vai sobrar só o menos 2x, que é o que dá o resultado aí. Né? Então, esse y aí, vou colocar até aqui, se quiser, yt, né? Só para enfocar aí, que é a equação da reta tangente a essa curva aqui, passando nesse ponto. Né? Vou colocar aqui agora no GeoGebra para a gente ver. Né? Vamos colocar a expressão, a equação da reta, né? X ao quadrado menos 8x mais 9. Tá aí, é uma parábola, né? Como é de se esperar. E agora eu vou colocar a equação da reta tangente, que é menos 2x. Certo? É aqui o azul, né? E eu vou marcar aqui o ponto dado, era 3 e menos 6, né? Vamos marcar aqui o ponto, 3 e menos 6. Tá vendo? É exatamente aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver graficamente que esse resultado que a gente obteve está razoável, né? A reta azul realmente é a equação da reta tangente à curva verde, passando pelo ponto 3 menos 6 pedido, né? Tá vendo? Dá para ver que é tangente. Aí, de novo, eu vou chamar a atenção para aquela propriedade que a gente já falou, né? Quando você dá um zoom aqui, ó, no ponto de tangência, olha o que acontece. Né? Chega uma hora que, cadê a curva azul e cadê a curva verde, né? Nessa vizinhança aí do ponto A, a reta azul se confunde com a curva verde, né? É uma das aplicações aí da derivada, né? Fazer aproximações de funções mais complicadas utilizando a derivada da função, a reta tangente da função, né? E não confundir reta tangente com derivada, né? A reta tangente não é a derivada é o coeficiente angular, né? Pensando de forma geométrica, a derivada é o coeficiente angular, né? Então, não confunda isso aí, né? E aqui agora, só para a gente terminar, vamos ver algumas notações aí de derivada. Considerando aqui uma função y igual a f de x qualquer, as seguintes notações aí vão ser permitidas aí ao longo do nosso curso de cálculo 1. Né? Aqui a gente já viu f' de x, para denotar a derivada. Pode também chamar y' somente. Né? Vamos usar também essa expressão aqui, ó, dy dx. Né? Parece um quociente, mas não é um quociente. Né? É uma notação de derivada, dy dx. Né? Vamos usar também df dx, também não é um quociente, né? Ou também assim, ó, d dx de f de x. São várias notações permitidas. Tem também assim, ó, d de f de x, né? Tem diversas notações aí. Vocês vão ver mais notações aí conforme for avançando no cálculo, vão aparecer outros tipos de notações também, né? Esses símbolos aqui, D maiúsculo, e esse d dx, que a gente sempre usou aqui, d dx, d dx, d dx, né? Esses símbolos aí, eles são chamados de operadores diferenciais, né? Operadores diferenciais, né? Porque eles indicam, né, com a operação de diferenciação, né? Que é o processo de cálculo da derivada, né? Então, e também focar nisso aqui, ó, dy dx
Não é um quociente. Tá? É a notação de derivada que a gente vai usar bastante. Quando chegar lá em taxas relacionadas, talvez a gente use mais essa notação, tá? A princípio, aqui no início do curso, a gente vai usar mais essa daqui e essa daqui, né? Então, lembre aí dessas notações, né? Que podem, dependendo do livro que você está usando, vai aparecer uma ou outra, né? Mas a gente vai usar mais, primeiramente, essas duas aqui, tá? Separar aqui uns exercícios para vocês fazerem. Aqui estão aí, separei alguns exemplos aí para vocês fazerem com calma aí, para casa, né? O resultado disso aqui, ó, por exemplo, f', né, de x é 2x, vocês vão ter que chegar nisso aqui aplicando a definição 4 aí dos slides aí da aula, né? Definição, aquela definição limite quando h tende a zero, né? Dá uma olhada aí. Aqui, g' de x dá menos 1 sobre x ao quadrado. Eu já estou usando a notação de derivada, tá vendo? F', G', né? H' de t, né? Esse aí dá... A função é t sobre t mais 1. Você vai ter que aplicar aquela definição toda, né? Vai dar um trabalhinho, não é trivial, não. Eu já sei fazer essas contas aqui de cabeça, né? Depois vocês vão ver que isso é fácil, né? Mas primeiro vocês vão ter que fazer bastante conta até chegar nesses resultados aqui, em todos esses 4 exemplos aí, né? Aqui o f de z dá 5z menos 8, né? Esses exercícios aqui vão ser bons para vocês praticarem limites, tá? Então aqui faltou a linha aqui. Aqui estão as respostas, tá? Vocês vão ter que chegar nisso aí aplicando aquela definição, né? Essa definição aqui, ó. Cadê? Essa definição aqui. Vamos aplicar essa definição a cada um dos exercícios aí do quadro, né? E vão chegar nessas respostas aí em vermelho. Tentem fazer com calma, vai dar bastante conta, mas é bom para vocês praticarem aí essas coisas, né? Então, até a próxima aula aí.